Saca só, nas minhas andanças meio bêbado por aí, eu já me deparei com o melhor e o pior que o entretenimento moderno tem a oferecer, desde o ápice da conquista artística até o fundo do poço da depravação humana. Mas não é sempre que eu trombo com um filme que me deixa com aquela dúvida maçante. Por quê? Sério, por quê? Em nome do decote da Sydney Sweeney, por que diabos vocês resolveram fazer essa parada? O que vocês esperavam conseguir? Qual era a ideia por trás disso? Esse é o caso com Roadhouse, um remake totalmente esquisito do clássico cult de 1989, só que tiraram toda a graça, o humor, a personalidade e a vibe badass dos anos 80. Um filme que parece ter sido feito por gente que nem entende o beabá do que é um filme, com uma duração tediosamente longa, uma trama que zigue-zagueia tanto que vai do ponto A ao B, passando pelo resto do alfabeto, piadas que são tão engraçadas quanto um diagnóstico de câncer, e momentos que deveriam ser sérios, mas acabam sendo hilários, sem querer. E tudo isso é entregue por atuações que vão desde entediadas até apáticas, até tão fora da casinha que praticamente redefinem a própria natureza da atuação como profissão. Enfim, prepara o esporro, parceiro, e bora acabar logo com isso. A história começa com o ex-lutador de UFC Elwood Dalton, que é contratado por uma personagem feminina forte e diversa para tomar conta do seu bar na praia, nas Florida Keys. Depois de um encontro desnecessário com um trem que nunca mais é mencionado e que não tem nada a ver com o desenvolvimento do personagem, Dalton aceita a oferta e vai para a Flórida começar o novo trampo. Logo de cara, ele tromba com uma gangue de motoqueiros que tá tocando terror por lá e mostra para eles onde é que tá errando, no melhor estilo dos anos 80. Depois, ele mesmo leva eles pro hospital local para serem tratados. E é aí que eu comecei a sacar que o filme tava começando a desandar. Cara, você tem noção do quanto seria fácil pra esses caras te pegarem quando você tá sozinho e vulnerável, assim? Ideia bem meia boca. Mas enfim, o verdadeiro motivo dessa cena é pra apresentar a mocinha forte e interessante, que trabalha no pronto-socorro e é tão sem sal e esquecível que eu nem consegui lembrar o nome dela 5 minutos depois de ela aparecer. E com certeza não me dei o trabalho de procurar pra escrever essa resenha. Então, a mocinha forte e interessante cuida de um ferimento de faca não relacionado que o Dalton levou no começo do filme, em vez de, sei lá, durante a briga com os motoqueiros, o que faria muito mais sentido e não precisaria dessa viagem idiota até o hospital com 4 caras que acabaram de tentar matá-lo. Mas, no fim das contas, tanto faz, porque o ferimento grave que estava vazando sangue pela camisa dele magicamente sara até a cena seguinte, que acontece literalmente no dia seguinte. Pô, esse cara se cura mais rápido que o T-1000. Tô falando isso tudo porque quero te dar uma ideia do tipo de besteira sem fim que tem no roteiro desse filme. Tudo o que acontece é alcançado pelos meios mais desajeitados, ineficientes e inconsistentes do ponto de vista narrativo possível. Quase não tem repercussão pra nada, arcos de personagens importantes, ferimentos e revelações são esquecidos quase tão rápido quanto são introduzidos. E a trama é menos uma sequência de eventos lógicos que constroem um clímax satisfatório do que um monte de cenas desconexas que provavelmente pareciam legais na sala de reunião, ligadas pelo roteiro mais frágil possível. Enfim, acaba que a gangue de motoqueiros trabalha para um traficante local que quer construir um resort chique na área. E o Roadhouse é o único estabelecimento que tá segurando a onda, então ele tá tentando aterrorizar a personagem feminina forte e diversa para ela vender o lugar. Para fechar o negócio, ele traz o Conor McGregor para derrubar o Dalton. Quer dizer, o personagem provavelmente tem um nome, mas quem se importa, né? É o Conor McGregor. O que mais ele poderia interpretar além dele mesmo? Então rola um monte de porrada e o Dalton rouba uma grana de droga de um policial corrupto. Aí o chefão do tráfico sequestra a moça interessante e forte em troca da grana. Mas quando o Dalton aparece pra fazer a troca, ele fala tipo, tava zoando, mano. Era tudo uma armadilha pra te pegar aqui. Mas aí parece que ele realmente tinha sequestrado ela, então vai saber o que era aquilo tudo. Daí explode o iate do vilão com dinamite e todo mundo acaba de volta no Roadhouse pra mais uma treta. E o Conor McGregor mata o chefão do tráfico, porque ele é o Conor McGregor, né? E então o Dalton mata o Conor McGregor, porque o roteiro diz que é a hora dele vencer. E aí o policial corrupto decide que é do bem agora e deixa o Dalton ir, mesmo tendo sido totalmente ok com a ideia de matá-lo uns 5 minutos antes. Se eu fosse o Dalton, não tinha como deixar esse cara sair andando, mas... Enfim, depois o Dalton dá toda a grana da droga pra uma dona de livraria que mal apareceu no filme até agora e vaza da cidade de ônibus. E é isso. Acabou o filme. Nossa, que filme foi esse, hein? Mesmo eu, que adoro um filme de ação trash dos anos 80, posso dizer que o original com Patrick Swayze não era exatamente o auge do cinema.
Era bobo, exagerado e ridículo, e duvido que alguém estivesse realmente pedindo por um remake. Mas pô, comparado com essa versão, parece Cidadão Kane. Com todos os seus defeitos, o original pelo menos se dava ao trabalho de mostrar o Dalton fazendo seu trampo, explicando como é ser um segurança, formando sua equipe e transformando eles num grupo eficaz. Tinha um ritmo decente e uma construção gradual. A mesma profundidade emocional de um prato de papel. As ameaças, decisões e ações tinham consequências compreensíveis. As motivações dos personagens, por mais simples que fossem, faziam sentido e se mantinham consistentes. Tinham piadas e tiradas inteligentes, mas o filme sabia quando se levar a sério o suficiente para te deixar investido nele. E olha, o que eu quero dizer é que, mesmo não sendo complexo ou sofisticado, era um filme simples, honesto e sem pretensões. Que pelo menos tentava contar uma história decente, mesmo estando cheio de clichês e tropos. E o elenco investia com carisma, energia e bravata suficientes para proporcionar algum entretenimento decente pelo caminho. Mas o remake é só, sei lá, nada. Um filme sem graça, entediado, sem propósito real ou razão para existir. Apenas mais um conteúdo produzido para preencher uma agenda de lançamentos ou satisfazer alguma cota em vez de um projeto pelo qual alguém tinha paixão. A direção, a montagem e a coreografia são fracas demais. Metade das cenas de luta parece que foi feita com CGI e telas verdes. E sinceramente não consigo entender por quê. Tipo, é só um monte de gente brigando num bar, não é o Homem de Ferro e o Thanos numa treta num planeta alienígena. Pra que toda essa parafernália? É difícil acreditar que esse filme veio do mesmo cara que dirigiu o Sr. e Sra. Smith no Limite do Amanhã e Feito na América. As atuações são, no mínimo, decepcionantes. Seja por um bando de desconhecidos sem talento que fazem o Tommy Wiseau parecer o Marlon Brando, ou veteranos de filmes muito melhores que claramente só estão ali por um cachê fácil. De qualquer forma, acho que esse filme não é o melhor momento de ninguém, e não ajuda o fato de o roteiro não dar quase nada com o que trabalhar. Nenhum dos personagens parece uma pessoa distinta, com sua própria personalidade. São todos apenas genericidades sem vida, com toda a profundidade de um prato de papel. Tem a energia e o carisma de um vídeo do Chris Stuckman. Até tentam enfiar umas piadas aqui e ali, mas é tudo feito nesse estilo dolorosamente autoconsciente de 2020, que arranca tantas risadas quanto uma comediante feminista cujo show inteiro é sobre quanto ela odeia os ex-namorados. Mas tenho que admitir que dei uma risada com o Conor McGregor batendo o carro em coisas em vez de simplesmente usar os freios. O que posso dizer? Sou simples nesse aspecto. Falando nisso, não sei exatamente o que esperavam ao escalar um lutador de MMA sem experiência em atuação como vilão, mas como posso colocar isso? Ele definitivamente não entrega uma atuação cheia de nuances. Quer dizer, ele obviamente se sai bem nas cenas de luta, mas a maneira como ele se pavoneia parecendo uma paródia estranha do que seria um cara durão. Sinceramente, pensei que ele estava de zoeira, mas todo mundo no set estava com muito medo de corrigi-lo. Então decidiram simplesmente seguir adiante. Quer dizer, poderia ter sido pior, para ser justo. Há 10 anos, tentaram tirar do papel um remake com a Ronda Rousey interpretando Dalton. Então, pelo menos nos livramos da indignidade de assistir ela tentando atuar. Tudo isso é para dizer, no entanto, que Roadhouse é só mais um exemplo de por que refazer filmes de décadas atrás nos dias de hoje é quase sempre fadado ao fracasso. Porque o charme e a nostalgia que os tornavam tão divertidos são impossíveis de replicar com a produção de filmes moderna. E sem isso, tudo que você acaba tendo é um filme chato, divagante e super produzido, que não tem nenhum bom motivo para existir e ainda menos razão para você desperdiçar 2 horas do seu tempo assistindo. Enfim, é isso que eu tinha para hoje. Pode ir embora agora.